Olá, mais uma parte sobre o livro do Leonard Sachs, Boys Adrift, ou Garotos à Deriva. O Sachs depois ele vem falar, ainda nesse primeiro capítulo, né, que é a primeira hipótese dele, né, que além de tudo, então, essa tendência das escolas buscarem acelerar o processo de alfabetização acabou distanciando mais a forma ou a velocidade com que meninos e meninas aprendem. Mas tem um outro agravante, que é a ênfase, segundo ele, a ênfase no aprender sobre o experienciar. A ênfase que as escolas nos últimos 30 anos estão dando é para que as crianças saibam de um conteúdo, ao contrário do vivenciar esse conteúdo. E ele vai explicar a diferença desses dois aspectos. Ele vai citar Spitz, que fez uma pesquisa, né, quando terminou a Segunda Guerra. Tinha muita criança que ficou órfã, então os orfanatos estavam super cheios, né? E nessa pesquisa foi mostrado que eles até podiam alimentar as crianças, mas que se elas não tivessem contato com humanos, elas muitas vezes morriam, né? Ou não se desenvolviam como deveriam. Então a resposta que Spitz chega é de que se ela não tiver um envolvimento sensorial rico, envolvendo o outro, envolvendo outra pessoa, envolvendo contato humano, todo o desenvolvimento dela poderia estar comprometido. E aí eu abro um parêntese porque é meio que Vygotsky fala. Vygotsky fala que o Vygotsky tem uma teoria chamada desenvolvimento social da mente. Ele fala que a gente só se desenvolve enquanto ser humano, ou o nosso cérebro só se desenvolve a partir do contato com o outro. Que se você isolar uma pessoa do mundo, ela não vai se desenvolver. Ela só se desenvolve por conta do outro, né? E essa ideia é muito interessante, né? Se você pegar aquelas crianças que foram abandonadas na floresta na Índia, histórias de crianças que foram criadas por lobos porque ficaram anos abandonadas na floresta, elas não se desenvolviam. Elas andavam que nem lobo, sentiam olfato como lobo, elas não se desenvolvem como seres humanos, né? E aí é importante a gente pensar que esses garotos, ou essa geração que está cada vez mais fechada dentro de um quarto, cada vez com menos contato com outro ser humano, o quanto o desenvolvimento dessa criança está sendo afetado, né? Tem criança que já não consegue nem reconhecer a expressão facial da outra pessoa porque ela não olha outras pessoas e as outras pessoas estão sempre olhando para baixo, para o próprio celular. E aí ele vai falar que as crianças precisam de contato com o mundo real, que nas últimas décadas essa ênfase sobre o saber e não sobre o experienciar está gerando uma multidão de crianças com problemas de desenvolvimento. E essa questão da ênfase do saber sobre o vivenciar, ela é interessante, porque de alguma forma é isso, vira uma produção de conhecimento monótona, chata para uma criança ficar só estudando teoria sem vivenciar aquilo. Só que eu acho que por conta do tempo, pelo menos é o que eu observo em consultório, por conta do tempo que essas crianças estão passando dentro de ambientes fechados, pós-pandemia principalmente, excesso de uso de telas, elas já perderam boa parte do interesse pelo vivenciar, do interesse pelo experienciar, né? Não é raro hoje em dia você oferecer oportunidades para uma criança vivenciar algo e ela não tem interesse nisso. Ela não se interessar, ela preferir ficar em casa, ela preferir ficar jogando do que ir para um parque, ela preferir ficar jogando do que ir para uma piscina. Não raro hoje em dia esses condomínios, com tudo, parece um clube, tem piscina, tem quadra, tem pista de skate, tudo dentro do próprio condomínio e está tudo vazio, porque as crianças não descem ou descem muito pouco, né? Elas preferem entreter a experiência e o ficar fechado dentro do quarto na frente da tela, elas estão cada vez mais preferindo ficar fechada dentro de um quarto. Por mais que o Sachs fale sobre a experiência de se
de se proporcionar um conhecimento mais experimental, experiencial para essas crianças, a gente está entrando numa questão nesse ponto que está ficando preocupante, que é o desejo dessa criança vivenciar algo. Porque o excesso de tela mina completamente o desejo da criança por vivências reais. Elimina. A maioria das crianças não quer ter a vivência, ela prefere estar na tela. Ele cita um autor chamado Richard Louv, que escreveu um livro que eu até vou buscar porque acho que vai valer a pena ler, que se chama A Última Criança, em tradução livre, A Última Criança da Floresta. E ele cria um termo chamado transtorno de déficit de natureza, que engloba esse gigantesco número de crianças que estão passando, que estão tendo toda a vivência dela dentro de um apartamento ou dentro de 4 paredes, sem contato com o mundo. Então você tem um número cada vez maior de crianças que estudam ecologia, estudam a natureza, conhecem o ciclo do carbono, conhecem o ciclo do nitrogênio, mas que nunca passaram uma noite na natureza, nunca passaram uma noite fora de casa, ao ar livre. E o Louv diz que essas crianças que vivem mais no virtual do que o real apresentam sintomas do que ele deu um nome de sintomas de autismo cultural. Ele chama esses sintomas principalmente de sentido afunilado. É como se os sentidos estivessem se afunilando. Eu entendi mais ou menos disso como se de toda a capacidade de sentidos, através dos nossos órgãos sensoriais, eles estivessem ficando cada vez menores, cada vez mais afunilados. E ele fala também de uma sensação de isolamento, de contenção e de isolamento. E é bem interessante também que ele fala de um estado de conhecimento plugado. É como se todo o conhecimento ele tivesse que ter uma resposta no Google, por exemplo. O conhecimento unplugged, o conhecimento desconectado para essa geração, ele não tem importância, ele não tem relevância. O Louv também fala de que essas crianças que estão passando cada vez mais tempo diante de uma tela, elas estão aumentando significativamente a possibilidade de desenvolver TDAH. E que nos meninos é mais de 2 vezes do que nas meninas a ocorrência do TDAH. Mas hoje a gente já sabe que não é só. TDAH é o menor dos problemas, né? Tem criança tendo surto psicótico, criança tendo ataque de fúria, tem criança com depressão, todas essas psicopatologias intimamente ligadas a um uso abusivo de tela. E aí, para completar esse vídeo, para as garotas, enquanto todo esse conhecimento, esse saber teórico sem a experiência, ele também é insuportável, porque elas também acham isso chato e monótono e sem sentido, mas elas têm uma capacidade de suportar isso muito maior do que a dos garotos. Os garotos tendem a simplesmente abandonar e falar: isso não serve para mim, virar as costas e seguir fazendo o que eles desejam. Eu paro de novo esse vídeo para não ficar tão longo e na sequência eu acho que mais um vídeo a gente termina essa primeira hipótese ou esse primeiro capítulo sobre a questão escolar nessa questão do atraso de desenvolvimento dos meninos em relação às meninas. E depois a gente vai para as hipóteses seguintes. Tá bom? Muito obrigado.